As ações da Vivara desabaram quase 20% na semana passada, quando o antigo fundador anunciou que queria voltar para o cargo de CEO da empresa. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que está acontecendo, porque as ações caíram e também o porquê que estão subindo hoje quase 5%, e falar para vocês a nossa opinião aqui no Já a respeito desse fato relevante. Então, o Nelson Kaufman, que ele é o fundador aqui do Vivara, ele foi o responsável por trazer toda a história e o crescimento que a Vivara teve, né? Até hoje ele é um dos acionistas que tem uma posição acionária relevante na empresa, apesar da Vivara ser uma empresa de capital aberto, capital pulverizado, ou seja, sem nenhum controlador específico. Ele é o acionista de referência da empresa, ele tem quase 25%. Recentemente ele até aumentou a participação para 27%. Então ele é até hoje um acionista de peso dentro da Vivara, e ele anunciou, né, ao longo da semana passada, que ele queria voltar para o cargo de CEO da empresa. Inclusive o CEO, né, que era até então, na semana passada, o Paulo, né, ele, enfim, renunciou ali do cargo para dar espaço para o Nelson Kaufman voltar para o cargo de CEO, tá? No dia do anúncio do fato relevante, as ações da Vivara caíram cerca de 14%. Então, por que é que o mercado recebeu tão mal, sendo que é, digamos assim, o cara que trouxe a Vivara para onde ela está hoje, né? Será que ele é tão ruim assim como CEO para as ações terem caído tanto? Então, pessoal, o que acontece é que o mercado ele ficou com bastante receio por várias questões, né? Por alguns motivos de governança corporativa e por alguns motivos de estratégia, de coisas que o Nelson falou numa conferência ali quando foi anunciada a troca, né, até então, que já estava determinada a volta dele para o cargo de presidência, para o cargo de CEO da empresa, né. O primeiro tópico aqui que foi discutido, né, que o mercado ficou com o pé atrás, é porque ele já tem 71 anos e, teoricamente, ele está fora do jogo de CEO ali há mais de 13 anos, né, praticamente 13 anos, e não só pelo fato dele estar de fora do mercado, que já seria até um ponto assim a ser levantado e realmente um ponto de preocupação, mas o fato da idade dele. O mais comum de se ver no mercado é que pessoas que passam ali dos 60 anos, 65 anos, já passam para os cargos de conselho, deixando ali a sucessão muito bem alinhada para uma nova geração, para um novo CEO que deve ficar no cargo 10, 15, 20 anos, a depender da idade que esse novo CEO está assumindo. Recentemente a gente viu isso na VEG, então o Harry Schmelzer, né, que talvez seja um dos melhores CEOs aí do Brasil, nos últimos 20 anos, ele deixou o cargo aqui exatamente com 65 anos de idade. Quer dizer que ele é ruim para o cargo? Não, é porque o natural é que, para que não haja nenhum problema ali de instabilidade na gestão da empresa, se prepare um novo CEO, porque teoricamente esse novo CEO vai ficar no cargo 10, 15, 20 anos, algo que não dá para garantir que vai acontecer com o Schmelzer, né, pela questão da idade, e também porque é interessante que você se prepare um novo CEO, que esse CEO seja acompanhado até pelo antigo CEO para fazer uma transição muito bem acompanhada, uma sucessão muito bem sucedida, que os planos da empresa continuem no caminho certo, e também que o antigo CEO, no caso o Harry, né, muitas vezes os antigos CEOs eles passam para o cargo de conselho, que são pessoas importantes ali para a estratégia da empresa, para pensar sobre o futuro da empresa, mas não necessariamente para ficar no dia a dia, atendendo ligação, ficando em reuniões, esse tipo de ocupação um pouco mais ativa. E isso a gente deixa para o CEO, para o diretor-presidente ali da empresa, e geralmente, né, principalmente fundadores, assim, eles passam para o cargo de conselho. Isso é comum no mundo todo em governança corporativa. Então, o Nelson, né, quando ele tenta voltar para o cargo de CEO, passa a impressão de que ele está fazendo isso por uma questão de vaidade mesmo, uma questão pessoal dele. Ele quer mostrar que ele ainda consegue, o que não necessariamente é do melhor interesse da empresa, porque não dá para fazer justamente essa questão da transição, da preparação de um novo CEO. Então isso aqui também acaba pegando um pouco mal. E talvez se a Vivara estivesse entregando resultados ruins, o mercado até receberia bem a notícia, né? A volta do antigo CEO, o cara que fez a Vivara ser o que é hoje. Mas a verdade é que Vivara não tá indo mal, né? Então o Paulo, que ele era o CEO até a semana passada, ele lançou a Life, por exemplo, uma marca que cresce aí quase 40% ao ano, os resultados estavam indo bem. A gente até falou dos resultados aqui na live, mas não dá para dizer que os resultados estão ruins, né? Então em 2023, a receita bruta crescendo 21%, as vendas em mesmas lojas crescendo quase 13%, algo muito acima do varejo nacional, ganhando clientes, o EBITDA crescendo 20%. Então, assim, não tem como dizer que os resultados estão indo mal, né? Na verdade, os resultados estão indo muito bem. Então, como os resultados estão indo bem, você não tem tanta justificativa assim para uma troca de um CEO, tá? Para tentar acalmar o mercado, o Nelson ele fez uma conferência, mas isso acabou trazendo ainda mais incertezas para essa mudança de gestão. Então, ele afirmou, por exemplo, que a Vivara ela precisa ser global. O problema é que hoje a Vivara Operação Brasil ela entrega um ROIC de mais de 20%. E não há garantia nenhuma que uma alocação de capital no exterior, principalmente em países desenvolvidos como Estados Unidos e Europa, que você vai ter o mesmo retorno de capital que você tem na operação aqui no Brasil.
isso pode trazer também uma perda de foco na execução local. Então, quando você começa a destinar CAPEX, né, ou seja, em vez de abrir loja aqui no Brasil, você começa a abrir loja na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, você começa a diversificar bastante a sua operação, é verdade, isso pode ser positivo, né? Para o ponto de vista ali que você acaba reduzindo um pouco o risco da sua receita, né? Caso o Brasil tenha uma crise ou coisa nesse sentido. Mas ao mesmo tempo você vai precisar de diretores em outras operações, você vai precisar lidar com outras moedas, lidar com outros problemas, lidar com outros problemas políticos, com outras leis, e você para de fazer aquilo que você sabe fazer melhor, que é vender joia no Brasil. Então essa perda de foco pode fazer com que não só eles não tenham um resultado tão bom lá fora, como o resultado aqui dentro do Brasil piore, né? A gente já viu isso acontecer, por exemplo, com a Natura, né? E ele também comentou que tem muito mais gente pobre no mundo do que gente rica e que a Vivara tem que atender esse pessoal. É verdade, tem muito mais gente pobre no mundo do que gente rica. Ele fala, o CEO também, né, o fundador, o Nelson, ele fala de um jeito assim muito sincerão, né? O mercado também não costuma gostar de CEOs que tem essa fala um pouco menos polida, mas não teria problema se ele estivesse falando coisas que fossem boas para a tese. O problema é que você falar que a Vivara ela quer atender esse público classe C, classe D, classe E, realmente não pode ser positivo, porque nos últimos anos o que diferenciou a Vivara do restante do varejo, o que fez ela realmente entregar esse crescimento de 20%, vendas em mesmas lojas de 15% acima do ano passado, é o fato de ela não estar atendendo a classe mais pobre aqui da população brasileira, que é uma classe que no momento de crise acaba consumindo bem menos. Então o diferencial da tese da Vivara é que ela não atende, né, o público mais da classe baixa ali. Então assim, você querer atender esse público, né, diversificar, pode justamente também fazer você perder foco e você está exposto a um público, né, investir dinheiro ali para você ter loja, para você ter uma marca, para você competir por um público que não tem uma certa lealdade, não tem um consumo tão recorrente e tão estável quanto o público, né, classe média alta. Então isso também pode ser ruim para a tese da empresa. Na minha visão, esses foram os dois pontos que justificaram a queda da Vivara, né? Realmente, se ela for por esse caminho aqui, a tendência é que ela seja uma empresa pior no futuro, apesar de ser mais diversificada, né? Ela vai atender um público maior, vai atender em mais países, mas ela vai se piorar, os fundamentos dela vão piorar. Se você quiser entender o porquê disso, eu recomendo que você assista essa live recente que eu fiz aqui, comparando Petrobras com PetroRio, onde eu explico que a Petrobras está investindo em energia renovável, teoricamente vai diversificar a receita dela vai ficar menos arriscada, mas ela vai ter menos retorno nos novos projetos, e isso vai acabar piorando a tese a longo prazo. É a mesma coisa da Vivara, ela está tirando dinheiro, tempo e concentração de investir naquilo que dá dinheiro para ela, que ela sabe fazer bem, que é vender joia para um público mais classe alta aqui no Brasil, e ela vai querer disputar no mercado estrangeiro e também no mercado de baixa renda, o que também é bastante pulverizado. Então, isso deve piorar o ROIC dela a longo prazo, e isso acabou entrando na conta e fez com que as ações caíssem mais de 20% ali quando foi anunciado todas essas mudanças aqui que o CEO queria fazer. Além disso, outras coisas foram ditas ali na conferência que não ajudaram em nada a tranquilizar o mercado. Então, o fundador, né, ele, por exemplo, disse que tinha muita coisa errada ali nas lojas e o mercado acabou repercutindo isso muito mal, né? Porque, teoricamente, a empresa estava indo bem, com bons fundamentos, com boas vendas, e aí chega o próprio fundador dizendo que tem um monte de coisa errada, que tem um monte de coisa que precisa ser corrigida. Isso acabou pegando muito mal. E o sentimento do mercado, né, dos analistas que estavam presentes ali, foi de vergonha alheia em relação à forma que foi dita, né? Não só o conteúdo, mas também a forma que esse conteúdo foi passado, né? A comunicação ali do fundador realmente não pegou nada bem no mercado. De qualquer forma, as ações hoje estão subindo quase 5%, porque o fundador voltou atrás e não quer mais ser o CEO da empresa. Entendeu ali que o mercado não gostou da ideia nem um pouco e nomearam aqui Otávio Lyra, que é o antigo CFO, na verdade o atual CFO, como CEO da empresa. E o Kaufmann, né, ele continuará no conselho, né, ele vai presidir o conselho, também trocando ali o presidente do conselho da empresa. Isso mostrou para o mercado um certo pragmatismo e humildade, né? O mercado gostou disso, porque ele não tinha mostrado nada de humildade na semana passada, inclusive criticando ali o trabalho do antigo CEO, não agradecendo nada do que foi feito nos últimos 3 anos, o que também não pegou muito bem. E ele tentou também esclarecer algumas das informações que ele passou ali naquela conferência. Então, ele comentou aqui que a ideia dele não era internacionalizar nos Estados Unidos e na Europa, que são mercados muito mais competitivos, que o custo de capital é maior, e sim em mercados da América Latina, que ele conhece mais e que ele acredita que tem espaço para a Vivara competir de uma maneira justa e que tenha um bom retorno. Realmente, só isso daqui para mim já soa muito melhor do que a competição nos Estados Unidos e na Europa, tá? Além disso, como eu comentei com vocês, né, ele comprou mais ações
passando aqui a sua participação de 25% para 27%. E agora eu quero comentar um pouco disso, porque se a gente vem aqui na notícia divulgada pela Brasil Journal, comenta que o mercado, né, ao longo dos últimos anos, ele minimizou esse conflito societário, né, e acabou vindo à tona de uma vez só. Isso porque ele já estava, né, descontente, o fundador, né, nos últimos anos, ele já estava descontente por conta dessa pulverização do float, essa pulverização ali do controle da empresa, que ele não dita mais as regras e ele tem aumentado ali a sua posição na empresa. Então, na minha visão, você agora, né, quem for acionista investidor ali da Vivara, vai ter um fundador que tem ali cerca de 27% das ações, então ele tem direito ali de escolher membros do conselho, por exemplo, ele vai presidir o conselho, então vai ter bastante influência na tomada de decisão. Vocês têm que ter a noção de que hoje o maior acionista da empresa não gosta da direção que a empresa está tomando. Então tem que ter esse cuidado. Por isso que, na minha visão, apesar de ele ter anunciado que ele não vai mais ser o CEO, as ações não sobem, elas não voltam a valer o que elas valiam antes, justamente porque agora o mercado está precificando esse risco de que é um CEO, ele tem uma posição ainda maior, ele tem dinheiro ainda para aumentar a posição e ter ali um controle ainda maior da Vivara, e é o cara que ele não está contente com a direção da empresa, deixando claro, inclusive pela essa atitude mais drástica na semana passada, de ter trocado, né, o CEO para ele tentar voltar para o cargo, né? Então, eu acho que o saldo do que aconteceu na semana passada para a Vivara foi bem ruim. Primeiro que eles perderam um CEO que é muito bom, né? Perderam um cara muito bom. Vamos ficar atento para onde que esse cara vai, o Paulo, né? Para onde ele vai, porque pode ser que a empresa que ele vá realmente melhore bastante, porque era um cara que trazia resultados acima da média. E também mostrou, né, para o mercado que o Nelson não está contente com a direção da empresa. Então, talvez a empresa daqui para frente, com ele presidindo o conselho e com a nomeação de novos membros, né, a Vivara comece a ir para o caminho que ele quer que a Vivara vá, que é justamente atender a classe mais baixa e a internacionalização, né? Então, por isso que eu acho que mesmo assim as ações não voltam a subir, tá? Se era uma oportunidade na semana passada, a gente achava que não aqui no GA, né, para os nossos assinantes. E até nos grupos abertos mesmo a gente comentou que as ações continuavam, de certa forma, já precificadas, mesmo depois de toda essa queda. Isso porque o mercado espera demais da Vivara, né? Então, se a gente pega aqui um comparativo do setor e pega o PVP, por exemplo, vocês vão ver que a Vivara está muito acima da média do setor, né? Então, ela tem um PVP aqui de 3 vezes, enquanto que Arezzo, né, que seria talvez um player até melhor, tão bom quanto, tem um PVP de 2,3 vezes e o restante não chega nem perto. É uma empresa que o mercado espera demais dela, né? E quando ela não entrega, como ela fez ali na semana passada, que ela lançou os resultados vieram muito bons, mas vieram um pouquinho abaixo do que o mercado espera. As ações já caíram 8, 9% no dia. A gente fez até live ali comentando os resultados da Vivara, para quem quiser assistir, foi a última live aqui do canal. A gente comenta lá que os resultados vieram bons sim, porém, como é uma empresa que se espera muito dela, se ela entrega um pouquinho, se ela derrapa um pouquinho, ela já cai bastante. Então, mesmo depois de toda essa queda, ela continua sendo uma empresa muito bem precificada pelo mercado, então o crescimento, a qualidade, tudo isso já está no preço da empresa. Então, se você compra a empresa, você tem que saber que se ela errar um pouco ou se ela não surpreender, a tendência é que as ações não saiam do lugar aqui no médio prazo. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos, deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores, e se você quiser as nossas recomendações, é só entrar no nosso grupo, né, nossa lista de espera, que é o primeiro link da descrição desse vídeo. É só você clicar, vai ser um grupo lá, ninguém fala nada, somente os administradores, e lá você recebe cupons promocionais para assinar o GA Pro aqui anual, antes de todo mundo, né? Muitas vezes com algum bônus ali atrelado a essa assinatura. Então, entra lá, fica ali no grupo que um dia, né, ao longo do mês ali você recebe um cupom promocional, né, quando a gente abrir vagas para novos entrantes. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.